Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje falamos com Marco Teles, colaborador do Europe Direct Madeira e geógrafo. Boa tarde, Marco Teles. Olá, boa tarde, Marta. Vamos começar por fazer uma referência ao Dia Mundial do Ambiente, celebrado a 5 de junho. Marco Teles, o que é que há a dizer? Bom, entre as muitas efemérides que diariamente vão aparecendo, realmente esta não pode ser deixada de ser mencionada. Celebra-se ou celebrou-se no dia 5 de junho. Eu recordo que o Dia Mundial do Ambiente foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas já em 72, portanto tem mais de 50 anos. E Portugal tem participado desde o primeiro momento. Curiosamente, o ambiente, sendo uma temática que está sempre na ordem do dia, a verdade é que este dia, em particular o 5 de junho, e também fruto das tecnologias, tem permitido que, de facto, se promovam imensas celebrações pelo mundo inteiro, utilizando também aquilo que a tecnologia proporciona. E este ano, em particular, a ONU deu uma atenção especial ao tema da poluição dos plásticos, que foi o tema-chave escolhido para este ano. E eu creio que valeria a pena aqui só recordar um slogan em matéria ambiental que dizia que era preciso pensar global e agir local. Eu acho que este slogan continua a estar perfeitamente válido e digo isto apenas por uma razão. Acho que é muito importante que se celebre o ambiente sempre com esta perspectiva global, mas que se dê particular interesse ou foco à questão local ou regional. E eu confesso que esta semana fiquei surpreendido com a notícia, aliás, foi divulgada pela própria RTP Madeira, quando falava que havia na região, ou que há na região, cerca de 200 rentacars, e isto representa mais de 13 mil veículos. Também achei muito interessante que as autoridades não conseguissem saber o valor exato de veículos, o que é estranho, porque as rentacars obviamente estão oficializadas e sabemos o número de carros que cada uma delas tem. Outra coisa, obviamente, será um mercado paralelo que existe em torno desta temática, mas eu permita-me discordar com aquilo que li de alguns entendidos ou peritos na matéria quando dizem que 13 mil não é um número preocupante. Acho que é um número realmente alarmante. E acho que devia ser ponderado, devia ser uma das matérias. Não é de agora que eu digo isto, Marta. Para mim, o setor dos transportes é, indiscutivelmente, uma das áreas chaves na região e uma das áreas onde nós temos maiores problemas e iremos ter certamente no futuro. Portanto, há que pensar local. Eu acho que há que pensar local e, no caso da região, claramente, a questão dos transportes é fundamental. Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, foi galardoada com o Prémio Carlos Magno este ano. Não terá sido do agrado de toda a gente, por aquilo que me fui dado a entender, mas eu recordo que este prémio é um importante galardão a nível do continente europeu, para quem, a título individual ou entidades coletivas, portanto, promovam, no fundo, o espaço europeu e promovam, sobretudo, os valores europeus. E, portanto, Ursula von der Leyen, enquanto representante máxima da Comissão Europeia, Presidente da Comissão Europeia, recebeu este prémio. A entrega decorreu esta terça-feira na Alemanha e ela aproveitou no seu discurso para recordar, não é dizer uma novidade, mas recordar aquelas que são, de facto, as prioridades da Europa para os próximos anos, e falamos daqui do garantir a paz através da defesa, como é óbvio, o fazer avançar o processo de alargamento da União Europeia, que é fundamental também para essa paz, e é realmente um dossiê bastante complexo, e ficou também a questão do salvar ou salvaguardar a democracia. E um aspecto que me pareceu interessante foi ela ter dito que é fundamental haver uma Europa independente, e ela frisou este aspecto independente e acrescentou, e cito: sei que para alguns esta é uma mensagem incómoda de ouvir. Eu creio que sei a quem se destina, aliás, esta mensagem terá mais do que um destinatário, mas é importante passar esta mensagem para fora, que a Europa está realmente determinada a ser realmente independente
e passa muito por estes três aspectos, estas três prioridades que acabei de referir. Vamos falar de dados do último inquérito Eurobarómetro, o sentimento dos cidadãos europeus face a algumas questões. Parece que continuam a confiar na União Europeia. Sim, sem dúvida. Este Eurobarómetro, como os nossos ouvintes sabem, é um exercício de auscultação da população europeia, dos cidadãos europeus, acontece com regularidade. Este decorre de um trabalho de campo realizado entre os meses de março e abril deste ano, e daí a designação de Eurobarómetro de primavera, embora já estejamos aqui já com o verão à porta, Quase no verão. Os resultados surgem agora. E efetivamente trazem bons indicadores. Um deles, como a Marta referiu, tem a ver realmente com o nível de confiança dos cidadãos europeus na União Europeia. 52% dos inquiridos, e eu abro aqui um parênteses para dizer que estes resultados decorrem de uma auscultação no qual foram feitas mais de 26 mil entrevistas presenciais em todos os Estados-membros, e alguns países são candidatos à entrada na União Europeia, mas, portanto, voltando ao tema, 52% afirmam confiar na Comissão Europeia, e este valor de confiança dos europeus ultrapassa, inclusivamente, a confiança que os cidadãos dizem ter no seu governo nacional ou no seu Parlamento Nacional, que ronda, respectivamente, 36% e 37%. Dizer também que neste campo da confiança, 3/4 dos inquiridos afirmam sentir-se cidadãos da União Europeia. Este aspecto é muito importante porque normalmente é tratado de 5 em 5 anos, quando aproximam-se as eleições europeias. É uma crítica constante que os cidadãos não se sentem realmente membros, não se sentem realmente europeus, mas aqui as estatísticas, ou pelo menos este estudo, vem contrariar essa situação. E por último, nesse campo, dizer também que 62% dos europeus estão otimistas, apesar da conjuntura que vivemos atualmente, mas que estão otimistas em relação ao futuro da União Europeia. E, Marco Teles, ainda apoiam o euro? Sim, eu creio que a questão do euro está mais do que ultrapassada, e os números mostram está resolvida. No espaço da União Europeia, portanto, 74% dos inquiridos apoiam a moeda comum, e são os resultados mais elevados de sempre no que toca a esta questão. E se formos para a área euro, em particular, este valor sobe mesmo para os 83%. Depois, no que toca à situação económica, e tendo por base, obviamente, a nossa moeda comum, há 44% dos europeus que consideram a situação económica do espaço europeu boa, mas há 48% que consideram má. Portanto, há aqui realmente uma repartição de opiniões, e que eu acho que decorre também, naturalmente, da conjuntura que vivemos, e que acho que é perfeitamente compreensível. Não é? Os europeus querem uma União mais forte e mais assertiva? Querem indiscutivelmente uma União Europeia que seja mais forte a nível internacional e que também responda com mais assertividade. E creio que isto é um sentimento que realmente é comum. 88% concordam que deve haver mais cooperação assente em regras entre os países, mas também entre as diferentes regiões do mundo, a tal visão global que felizmente a Europa tem e que, infelizmente, outras geografias atualmente não têm. E obviamente falamos neste momento nos Estados Unidos, não pelo país em si, mas pelo presidente que lidera este mesmo país. E sobre esta questão, 86% concordam que o aumento dos direitos aduaneiros é prejudicial para a economia mundial. Aliás, esta semana fomos brindados com mais uma decisão instantânea, e, portanto, o zigue-zague de Trump, da administração de Trump, depois dos recuos do aço e do alumínio para os 25%, agora volta a subir, não para 30%, nem para 35% ou 40%, mas para 50%, e, portanto, verdadeiramente, quando se pergunta o porquê dos 50%, não se sabe. Muita instabilidade. É muita instabilidade, portanto, isto não é novo. Aliás, a União Europeia também, obviamente, tem algumas contramedidas pensadas em relação a esta matéria. Nós não nos pautamos pelo mesmo tipo de resposta ou o mesmo tipo de decisão que é feita em cima do joelho, permita-me a expressão, mas certamente nos próximos dias teremos alguma resposta formal, algum posicionamento formal da União Europeia, porque obviamente
é um aumento de tarifas que vem prejudicar e muito o mercado europeu. Não é? Estão preocupados com a paz também? Sim, a paz continua a ser um aspecto que, a nível da União Europeia, continua a ser o elemento mais valorizado pela União. Realmente, a União Europeia, na sua gênese, quando foi construída, na altura com outro nome ainda, mas sempre foi no ideal da construção de um espaço de paz. Segue-se a democracia também, que é muito valorizada pelos europeus, o respeito pelo Estado de Direito, que, infelizmente, vai sendo ameaçado mesmo dentro da União Europeia e no seio de alguns Estados-membros, e, por último, o respeito, obviamente, e a defesa da democracia e dos direitos fundamentais. Portanto, pela ordem, será esta a sequência do resultado do inquérito Eurobarómetro. E continuam a apoiar ou não a resposta da União Europeia à guerra na Ucrânia? Indiscutivelmente. 80% dos inquiridos europeus concordam que devemos continuar a acolher aqueles que fogem da guerra. 76% são a favor da concessão de apoio financeiro e humanitário à Ucrânia. Mas isto não quer dizer que nós não queiramos acabar rapidamente com a guerra. A União Europeia aparece ou aproxima-se das metas em matéria de clima e energia. Há dados que o corroboram. O que é que podemos dizer a este nível? Sim, até calha bem esta notícia também na semana em que se celebrou realmente o Dia Mundial do Ambiente e, de facto, de acordo com a recente avaliação que a Comissão Europeia fez aos chamados planos nacionais de energia e de clima, constata-se que os Estados-membros da União Europeia, coletivamente, parece que melhoraram substancialmente estes planos e, consequentemente, no resultado dessa melhoria, que decorre também de uma chamada de atenção que havia sido feita em 2023 por parte da Comissão Europeia, mas neste momento os indicadores dizem que, coletivamente, devemos alcançar as metas para 2030, que eram, no fundo, a redução de 55% das emissões dos gases com efeito de estufa, como de resto está previsto na Lei Europeia do Clima, e atingir também uma cota de pelo menos 42% das energias renováveis em 2030. São boas notícias. São boas notícias. Obviamente, eu reparo que há metas depois intercalares um pouco mais apertadas para 2040 e ligadas à descarbonização, e convém não baixar os braços. Que não baixar os braços, porque a meta final que está delineada para 2050 é realmente muito, muito ambiciosa. Sim. Convém relembrar que, no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, o que ficou definido para 2050 é que a União Europeia atinja a neutralidade climática. É um objetivo fantástico, mas é desafiante para os Estados-membros. É um enorme desafio, ainda para mais com as limitações que estamos a ter agora neste momento decorrentes da conjuntura internacional, não só da situação da guerra, mas da questão geoestratégica, agora das tarifas, tudo isto obviamente tem implicações e, portanto, alcançar essa meta de 2050 é muito difícil, daí a importância, e aqui a União Europeia, a Comissão Europeia tem estado de facto muito bem, que é de manter sempre este foco nas metas intercalares, porque se nós aguardarmos para 2049, será obviamente muito tarde para alcançarmos depois os objetivos finais. Marco Teles, para finalizar, falemos desta questão do BCE baixar de novo as taxas de juros para 2%. É uma boa notícia para muitos. Eu creio que sim. E propositadamente esta notícia fica para o fim como, enfim, um elemento positivo. Um elemento positivo, entre outras também aqui focamos, mas de facto este é o 8º corte consecutivo que foi realizado pelo Banco Central Europeu. Não trouxe propriamente uma novidade, porque pensava-se que efetivamente haveria novamente aqui um corte, portanto as taxas de juros ficam agora fixadas nos 2%.
Eventualmente pensa-se que ainda no decorrer deste ano possa ainda haver uma pequena descida novamente, mas para já é este o resultado e obviamente que isto são boas notícias para quem tem créditos com as instituições bancárias e é normal que muita gente os tenha, ainda que também convém fazer esta salvaguarda quando o Banco Central Europeu decide estas taxas, elas não se refletem no imediato nas prestações que as pessoas têm, normalmente refletem-se no imediato na redução das taxas de juros para quem tem depósitos nos bancos. A banca, nesse aspecto, aliás, tem a capacidade de antecipar estas descidas das taxas de juros e ainda antes que elas aconteçam, a banca normalmente reduz as taxas de juros de quem tem os depósitos e por isso também está aqui explicado as margens milionárias que a banca, nomeadamente a banca portuguesa, tem, que vai obtendo, como os números são públicos, mas de qualquer forma, independentemente deste comentário à parte, dizer que de facto esta é uma boa notícia da redução das taxas de juros. E assim fechamos esta emissão do Nós Europa. Pode escutar também posteriormente a emissão na RTP Play. É procurar e encontra com certeza. Marco Teles, obrigado uma vez mais pela colaboração. Obrigado eu e um bom fim de semana. Bom fim de semana.